Fala galera, esse é mais um Strategicast, conteúdo para quem quer pensar fora da caixa ou para quem já pensa fora da caixa. E dessa vez nós trouxemos aqui o Dr. Nelson Bisneto, tá? Foi uma parceria junto com Semântica Podcast e Monte Webcast. Ele vai estar falando sobre vários assuntos relevantes, referente à parte de endoscopia, referente à parte de balão gástrico, obesidade, assunto de grande relevância que não só para toda a sociedade. Muito obrigado pela participação, doutor Nelson. Obrigado. É um prazer tê-lo aqui conosco. E fala um pouco mais quem é o doutor Nelson Bisneto. Então vamos lá. Então, assim, primeiro, a minha formação de médico foi pela Unirio, né, Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Após isso, eu fiz a residência de cirurgia geral. Então, fiz a residência de cirurgia geral e depois, como subespecialidade, outra residência de endoscopia digestiva, né? Após isso, o mais recente que eu fiz agora, no final do ano passado, fiz em Barcelona o curso para me especializar mais na área de bariátrica, que vai pegar a área tanto do balão intragástrico, como também a parte da endossutura, que é a gastroplastia via endoscopia. Então, hoje eu atuo na área tanto da cirurgia geral, com alguns procedimentos de cirurgia geral, e também na área da endoscopia digestiva, que aí vai englobar endoscopia, colonoscopia, e também a parte da bariátrica junto com o balão e a gastroplastia, que é a endossutura. Bacana. E com relação a essa área, doutor, tá tendo uma demanda maior? O que o senhor observa hoje do mercado? O que o senhor pode agregar na vida das pessoas? Fala um pouco mais sobre a sua área. Hoje a endoscopia digestiva ela cresceu muito, né? Então a gente tem cada vez mais procedimentos que podem ser feitos por endoscopia, né? E quando eu digo endoscopia, é tanto a endoscopia quanto a colonoscopia, né? Daqui a pouco a gente explica melhor cada um deles. Mas hoje você tem cada vez mais procedimentos que podem ser feitos, não só da área de diagnóstico, como da área de tratamento também. Então, há muito tempo atrás, não existia muito essas opções, então várias vezes os pacientes já chegavam com lesões ou sangramentos, tumores, e não tinha como você identificar essas pessoas, fazer um rastreio, fazer uma avaliação melhor. E assim a endoscopia começou a crescer, né? Hoje a gente tem aparelhos de última geração que vão emitir imagens em Full HD, imagem em 4K, né? A gente consegue fazer uma série de exames, uma série de tratamentos no rastreio e no tratamento da população geral. Então hoje a gente tem que a colonoscopia, que vai ser o exame para fazer toda a avaliação do intestino grosso, tem o objetivo principal de diagnosticar de forma precoce o câncer de intestino. Então, o câncer de intestino hoje, ele é um dos principais cânceres, não só do Brasil, mas como do mundo, e ele perde, quando a gente pensa no homem, ele perde para o câncer de próstata, que é o mais comum no homem, e quando a gente pensa na mulher, perde para o câncer de mama e colo de útero, que são também os principais na mulher. Depois desses vem o câncer de cólon, que é popularmente o câncer de intestino, que ficou mais em tona agora. A gente teve, né, já não tem, foi tão recente, mas a gente teve o ator que fez o Pantera Negra, dos Sim. Vingadores, foi o câncer de intestino. Agora a gente teve o caso da Preta Gil, o caso do Pelé, se eu não me engano, Roberto Dinamite. Então foram várias pessoas que tiveram e veio mais à tona o câncer de intestino. Então a colonoscopia ela surge justamente para fazer esse rastreio na população e evitar. Porque hoje o indicado é, a partir de 45 anos, toda e qualquer pessoa, independente, homem, mulher, independente de raça, independente de qualquer coisa, 45 anos você começa o rastreio. Você já faz a colonoscopia para identificar. Porque a grande maioria dos cânceres de intestino eles vão surgir como pólipos pequenos, 2, 3, 4, 5 milímetros, que você vai fazer o exame, encontra, tira o pólipo, manda para o laboratório, e ele vem como resultado, esse pólipo ele era maligno, ele foi retirado, acabou o problema. Vai fazer a coloscopia de acompanhamento depois, mas a princípio está resolvido o problema. Então, quando esse pólipo não é encontrado, quando a pessoa não faz o exame, esse pólipo de 5 milímetros, daqui a pouco ele tem 1 centímetro, 2, 3, e aí daqui a 4 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos, quando a pessoa vê uma perda de peso, um sangramento, e aí vai investigar, descobre que tem um câncer no intestino que poderia ter sido evitado lá atrás, né? Então a colonoscopia ela surgiu para isso e hoje é o método que a gente tem
padrão ouro de rastreio, né? Então, quando a gente pensa em população, em prevenção de câncer na população, a gente tem no homem câncer de próstata, você tem um segmento urológico para identificação. Mulher, você tem a mamografia, você tem o preventivo para identificar esse tipo de câncer. Então, os cânceres principais da população, a gente consegue fazer um rastreio mais adequado para tentar diminuir a taxa. A maioria das pessoas ainda não fazem, a informação não é tão conhecida pelo público em geral, mas a proposta e o correto é 45 anos em diante fazer colonoscopia, né? E além disso, para outros casos também, a gente pode ter então, um paciente que tenha doença inflamatória, tenha outras queixas também do não gastro, né? Gastrointestinais, também vou fazer o exame por outros motivos, mas quando a gente pensa no principal, a gente, se puder deixar uma informação para a população, só vou lembrar de uma coisa que eu escutei lá no podcast. Lembre disso, 45 anos começar a fazer o rastreio, né? Claro, se você tiver algum familiar de primeiro grau, pai, mãe, irmãos, e ó, meu pai descobriu o câncer, ele tinha 46 anos. Você não vai esperar 45, você vai fazer 10 anos antes. Então a gente tem esses pormenores, algumas outras doenças, outras síndromes que vão mudar o rastreio, mas a informação principal é essa. E para a endoscopia, então é diferente, né? Então a colonoscopia a gente vê o intestino grosso, é feito com anestesista, uma sedação mais pesada, tá? Não precisa ter medo também da anestesia, o paciente não vai ser entubado, nada disso, tá? Faz o preparo do intestino, dependendo da idade, faz internado ou em casa. E a endoscopia já é para ver a parte de cima. Então você vê estômago, vê esôfago, vê a parte do começo do intestino e tem o objetivo de você fazer uma avaliação do estômago e do esôfago, basicamente. Então, paciente que tem muita queixa de refluxo, amitasia, queimação, que na grande maioria das vezes não vai ser nada, mas também pode ser algum tumor, pode ter alguma outra lesão, alguma coisa ali mais séria. A gente não tem uma definição de rastreio igual da colonoscopia, mas a gente tem alguns sinais e sintomas que indicam que uma pessoa faça, né? Então, se você pegar, por exemplo, uma pessoa jovem de 20 anos, que de vez em quando tem uma azia, uma queimação, depois que come um McDonald's, provavelmente é uma azia simples. Agora, não, uma pessoa de 40 anos nunca sentiu nada, de repente começa com sintomas, não mudou a alimentação, não ganhou peso e começa com um sintoma diferente, uma queimação que não melhora, começa a ter dificuldade de engolir a comida, comia normal, mas agora só consegue pastoso, pastoso agora está difícil, só consegue líquido, aí você já vai ter indicação de começar a fazer pelo menos uma endoscopia para você ver se está tudo bem ali. E da mesma forma da coluna, dependendo da lesão que você vê, também existem técnicas que você pode também fazer o tratamento dessa lesão já logo no exame. Então, basicamente, essa é a ideia, né, da endoscopia da coluna quando surgiu o propósito diagnóstico e tratar essas pequenas lesões. E com o avanço da tecnologia e o avanço de outras doenças também, porque se a gente for pegar há 500 anos atrás, obesidade não era um problema, né? Você ia ter, quem era obeso? Alguém da nobreza, alguém da realeza. O povo, a massa, não era obeso, mal tinha o que comer para ficar vivo. Verdade. Então, não se pensava obesidade, né? Então, hoje a gente tem praticamente uma pandemia de obesidade, né? A gente fala da pandemia do Covid, mas a gente tem uma pandemia de obesidade também na população geral. E uma população de homem, mulher, adolescente, criança, né? Então a gente tem isso hoje. E qual que é o problema da obesidade, né? Quando a gente fala de obesidade, às vezes as pessoas associam obesidade a gordo, geral, diâmetro da cintura aumentado e exame de sangue alterado com glicose alto, colesterol alto. Só que a obesidade, ela vai muito além do que isso. Então, o paciente obeso é um paciente que ele vai estar sempre em constante inflamação. Então, ele tem um fator de risco aumentado para câncer, no geral, devido à inflamação. É um paciente que ele vai ter dificuldade das atividades do dia a dia, seja por falta do preparo físico, seja por dores articulares, dor no joelho, dor no tornozelo, dor no quadril, predispõe a doenças degenerativas da coluna, artrites, artrose, todas essas doenças mais ortopédicas. Tem a parte cardíaca, onde o paciente pode começar a ter problema cardíaco por aterosclerose, entupimento de artérias do coração, artérias de membros inferiores.
Então a gente começa a ver que, na verdade, a obesidade ela é um problema do corpo inteiro, assim, global, não é simplesmente a estética, né? A gente tem um problema maior, né? Um problema acima disso. E aí, pensando nessa área, nesse tipo de paciente, que é um paciente muito prevalente hoje, veio a endoscopia bariátrica. E a proposta da endoscopia bariátrica, hoje, o mais comum e mais difundido é o balão. Então, o balão gástrico, ele veio como uma técnica, inicialmente era usada para aqueles pacientes muito obesos, que tinham indicação da cirurgia bariátrica, que também continua sendo usada, para você diminuir um pouco o peso desse paciente e depois ele poder fazer a cirurgia bariátrica com um pouco mais de segurança. Então, a cirurgia bariátrica, ela é um método definitivo que você vai fazer, né? Você vai fazer um corte, você vai diminuir o tamanho do estômago cirurgicamente e vai fazer anastomoses do intestino, mudando um pouco também o fluxo da comida, levando o paciente a ter uma desabsorção dos alimentos, né? E isso vai promover a perda de peso. Mas também é um procedimento cirúrgico. Você demanda internação, anestesia e tem todas as complicações que um procedimento cirúrgico pode ter. Então você vem nesse aspecto com a endoscopia bariátrica tentando fazer um meio termo. Então o paciente ele é submetido a um procedimento, mas não é uma cirurgia. Não é uma sedação, não é uma anestesia geral igual da cirurgia, é feita uma sedação como se fosse uma colono e a gente coloca o balão. Né? Então, primeiro definindo o que é o balão. Né? Então, assim, o balão ele é uma estrutura de silicone, tá? É uma estrutura redonda, um balão de silicone, e você coloca ele dentro do estômago e coloca ele via endoscopia. Então, para o paciente, é uma endoscopia. Uma endoscopia como qualquer outra que ele vai fazer. Não tem nenhuma diferença para ele ali no momento do exame em relação a ele colocar ou não o balão. Então, você tem essa estrutura, nesse corpo estranho de silicone, que ele pode ficar de 6 meses a 1 ano, dependendo do modelo do balão. A gente tem 2 modelos hoje, um fica 6 meses, o outro fica 1 ano. Você introduz esse balão por endoscopia, coloca ele lá sob visualização no estômago do paciente, e esse balão ele vai ser insuflado com soro. E a gente coloca um corante, que a gente chama de azul de metileno, que é um corante azul, que esse líquido vai ficar azul. E para que esse azul, caso o balão rompa, é difícil, mas caso o balão rompa, esse líquido azul vai escorrer, vai ser absorvido e o paciente vai urinar azul, esverdeado, e aí ele vai saber, opa, o balão rompeu. E aí ele entra em contato com o endoscopista, a gente com calma, tranquilidade, não é nada para se desesperar, vou chamar o SAMU agora para me levar para o hospital, não é isso. Tem aí 24, 48 horas para a gente agendar tranquilamente, fazer uma endoscopia, fazer uma retirada de corpo estranho, sem problema nenhum. Então, a gente pegou o balão e colocou no paciente. Todo mundo pode botar o balão? A grande maioria pode. Mas alguns casos não vão poder. Por quê? Uma pessoa que tenha uma gastrite muito intensa em atividade, uma úlcera, porque aquele balão ele está ali atritando com a parede do estômago. Então, essa pessoa não pode botar, porque o risco de lesar o que já está machucado é muito grande. Então, não pode. Paciente grávida, também não é aconselhável. Paciente que já fez alguma cirurgia no estômago, né? Porque daqui a pouco a gente vai entrar mais no tema do reganho de peso, mas existem pacientes que fazem cirurgia bariátrica, perdem o peso e depois eles recuperam o peso. Mas ele não tem como botar, ele reduziu o estômago, não tem como botar um balão ali. Pacientes que têm um transtorno psiquiátrico ou um comportamento que você vê que o balão pode ser mais prejudicial do que ajudar. Então são casos em que a gente não vai colocar o balão. Mas no geral, a grande maioria da população, sem problema nenhum, a gente coloca o balão. E aí, qual que a gente coloca? 6 meses ou 1 ano. E isso vai depender muito também da relação que a gente tenha com o paciente e do que o paciente quer para ele. Por quê? O balão ele induz uma perda de peso, em média, 15, 20% do peso corporal. Então, se você pensar numa pessoa que só colocou o balão e ficou solto pelo mundo, que não é o ideal, ele botou o balão e daqui a 6 meses ele volta para tirar. Ele vai perder peso. Ele vai perder na faixa aí dos seus 15%, ele perde. Depois que tirar o balão, vai ganhar tudo de novo. Mas ele perde. Então, a gente tem que fazer com que o paciente seja reeducado. A proposta do balão não é mágica, não é milagre, não é botou e tô resolvido, minha obesidade está curada. Não é definitivo. Não é definitivo. O balão ele tem um tempo de vida médio, que é de 6 meses ou 1 ano,
E o ideal é que o paciente, nesse tempo de balão, ele seja reeducado. Ele tem que ser reeducado tanto da parte psicológica, de por que ele estava obeso. Será que ele tinha problemas, frustração, depressão e ele descontava isso na comida? Será que era uma forma dele ser aceito? Porque a gente tem muito paciente que ele é obeso e a companhia dele é a comida, porque ele não quer ir na praia porque tá com vergonha de tirar a camisa. Não quer ir no futebol porque tá com vergonha de ficar com aquela camisa suada colada no corpo. E aí acaba que fica em casa. E fica em casa, não pratica atividade física e engorda mais. Engordando mais tem mais vergonha. Então, às vezes, tem um componente psicológico. Então, a gente tem que atuar junto nessa parte. Tem também o que esse paciente come, né? Qual tipo de alimentação. Hoje a gente sabe, a vida é corrida, né? A gente está aqui, você está aqui gravando, e daqui a pouco, o que é mais rápido? Pô, pede aqui tal coisa no iFood. Chegou aqui na tua porta, te entregou, você está comendo. Então, muita coisa processada, muita coisa embutida, muito fast food, muita coisa que não te nutre bem e é rico em gordura e carboidrato. Que pode agredir o estômago. Pode agredir o estômago também, levando a gastrite e tudo mais, mas esses alimentos, o teu corpo ele entende que você tem que reservar a gordura. O corpo ele interpreta disso, porque o ser humano foi criado dessa maneira. Né? Isso há 20, 30 mil anos atrás. Você não sabia quando você ia comer de novo. Então o teu corpo deu um jeito de estocar o máximo possível. E ele estoca isso através de gordura. Né? Então a gente tem carboidrato, proteína e gordura. Gordura é o que dá mais energia. E o teu corpo estoca. Então você comeu determinada coisa, ele vai tentar transformar aquele carboidrato em gordura. Proteína pode virar gordura também? Também pode. Entendeu? Mas o carboidrato vai ser mais fácil. E a gordura que você comer vai virar automaticamente. E hoje as coisas são gostosas, né? Então eu vou dizer para você, nossa, salada, alface é delicioso. Não é. O que é gostoso? É sorvete. E sorvete é o quê? Gordura e carboidrato. Só isso, gordura e carboidrato você está comendo. E você pega um pote de sorvete, você come um pote de 1 litro tranquilamente. Entendeu? Então, Verdade. a gente tem que fazer essa reeducação e ver o que o paciente está comendo, que tipo de alimentação que ele está ingerindo, porque isso vai impactar também no tratamento. É uma investigação, né, doutor? É uma investigação e é um conjunto. Então, a minha parte como endoscopista é o balão. Eu coloco o balão nele e vou eu fazer um acompanhamento. Porque os primeiros dias são horríveis. O paciente tem que ter isso em mente. Você está com um corpo estranho de 500 ml no estômago. Aquilo é soro, então aquilo é a densidade de água, 500 gramas no estômago, que vai ficar com você 24 horas por dia. Teu corpo não está acostumado com aquilo. Então, os primeiros dias, você vai sentir. Vai estar enjoado, vai ter vontade de vomitar, vai ter dor, vai querer tirar, não vai querer ficar com aquilo. Então, você tem que estar ciente nos 2, 3 primeiros dias, mesmo com a medicação, vai ser ruim, vai incomodar. Mas vai incomodar pensando num bem maior a longo prazo. Então, a gente tem a minha função é colocar, fazer o acompanhamento médico, a parte de medicação para você se sentir melhor, para você suportar esses primeiros dias e depois você vai começando a viver a tua vida normal. Somado a isso, a gente tem que ter um nutricionista junto, porque não dá para você colocar o balão e sair comer macarrão. Não dá. Então você tem que você começa os primeiros dias com uma dieta líquida. Conforme a sua tolerância, a gente vai introduzindo outros alimentos para depois de algumas semanas você poder, agora você vai comer comida normal em porções reduzidas. Então a gente vai te reeducar o que você vai comer. Então, você não pode comer aquele pratão que você comia. Você vai comer menos. Se você vai comer menos, eu tenho que te dar um alimento que seja nutritivo. Então, vamos mudar o tipo de comida que você come. E nisso a gente tem que ter um nutricionista junto. Então é toda uma equipe por trás. Né? Não é só o balão. Então você tem um nutricionista junto. Mas você tem que fazer atividade física. Mas será que com o seu peso você pode ir para a esteira correr? Não, não pode. O que você pode fazer? Então o ideal é você também começar a ter uma rotina de atividade física. Muitas vezes os pacientes não têm. Né? E vai ter aí um professor de educação física, alguém da área junto É um também time atuando. que Tem tá que ser junto um ali. time junto. E o paciente ele tem que ter essa ciência de que assim, o balão vai te ajudar, com certeza. Mas se você não fizer o resto, por quê? Lembra que eu te falei, a perda de peso é de 15% a 20%. Né? Mas eu te falei, tem um balão de 6 meses e 1 ano. Então o que a pessoa pensa? 15% a 20% em 6 meses, se eu ficar 1 ano eu perco 40%. Não, mas não é assim.
A perda de peso, ela ocorre principalmente nos 4 primeiros meses. Os outros meses, vai ter uma perda? Até vai, mas não é mais aquela perda inicial. Então, esses outros meses vai ser a reeducação. O paciente tem que ter em mente que ele vai ser reeducado. Porque senão você vai tirar o balão e ele vai voltar a comer como comia E, antes. doutor, quando o senhor fala a respeito de reeducação, essa parte psicológica ela é muito importante. Uhum. Porque, assim, as pessoas, muitas pessoas obesas, elas acabam transferindo a sensação de bem-estar para a comida, para alguma coisa que estão comendo, Sim, estão bebendo. Então, de alguma maneira, daquele modo, fazendo aquilo, gera dopamina, serotonina, enfim, neurotransmissores que dão aquela sensação de bem-estar. sim. No caso, ela tem que fazer é necessário que ela faça Uhum. essa transição de que, olha, eu não preciso dessa comida para ser feliz. Então, há essa transição, essa preocupação de transição, de pensamento, de foco dela em gerar bem-estar através do perder peso, Sim. né? E essa questão de. É justamente isso, você tem que trocar o paciente. Não é fazer ele achar assim, ah, mas não posso mais comer. Não, não é isso. A gente não pode ser extremo. Você vai poder continuar comendo uma pizza, você pode comer um sorvete, a pessoa pode. O que não pode é o que é muito comum hoje. Você está aqui trabalhando hoje. Pô, teve um monte de gravação, teu dia foi estressante. Ah, não, porra, hoje foi muito estressante, eu mereço chegar em casa e tomar uma Merecimento. cerveja. Merece. Aí no outro Isso aí. dia, não foi estressante, mas você conseguiu fechar um contrato que queria, uma parceria que queria. Não, mas hoje eu mereço comemorar, então hoje eu vou pedir uma pizza. Tá, mas e a academia? Você foi, não, pô, hoje não deu porque eu tava cansado. Segunda-feira eu vou. Segunda-feira eu vou. Então, você tem que primeiro ver, junto com o paciente, a prioridade, porque tempo a gente não tem. Tempo a gente não vai ter. Mas determinadas coisas você vai conseguir. Ah, não, pô, eu quero viajar esse ano. Você vai se organizar de dinheiro, de horário de trabalho, e você vai. É a prioridade, você quer ir. Então, o paciente ele tem que ter a prioridade do corpo. Quantas pessoas têm? Não, hoje eu vou na academia. Aí o cara fez isso, isso, isso. Não foi. Aí, mas o que, que você fez? Pô, mas você ficou aqui, ó, 20 minutos no Instagram. Você teve tempo de meia hora para ver a Netflix, você não teve para ir na academia. Então, não é tempo, é a prioridade. Prioridade. Então, o paciente ele tem que enxergar que ele tem uma doença, que a obesidade é uma doença que vai predispor a inúmeras outras doenças, e que ele vai fazer um tratamento de longa data. Ele vai mudar o estilo de vida. E a partir do momento que você consegue ensinar, digamos assim, isso para o paciente, ele começa a ver melhora. Porque se ele tinha vergonha de ir no futebol, tinha vergonha de ir na academia, mas aí ele perdeu 5 quilos, às vezes ele não tem mais tanta vergonha, ele já vai na academia. E aí ele foi na academia e agora ele vê que ele corria 2 quilômetros na esteira, mas agora ele corre 2,5. Isso já dá uma satisfação. E aí, conforme a pessoa vai evoluindo, aí ela vê, não, mas não vou comer tal coisa. Pô, fiquei o dia inteiro hoje, no café da manhã, segui direitinho lá, comi a minha fruta. No meu almoço, comi minha salada com frango. No lanche da tarde, comi a barrinha de cereal que o nutricionista falou. Não vou chegar na janta e pedir uma pizza para estragar o dia inteiro. Então, você começa a fazer essa mudança de estilo do paciente. E esse é o objetivo total do tratamento, essa reeducação. Porque o balão é aquilo, o balão de 6 meses, ele é um estilo de balão, o balão de 1 ano é outro estilo de balão. São 2 balões diferentes. Apesar dos dois serem de silicone, serem preenchidos com líquidos, os 2 balões são muito semelhantes, mas têm diferença. O balão de 6 meses, você não consegue mexer nele. Então você coloca ele, aquele volume, e é aquilo. E o paciente vai ficar. Imóvel. É imóvel, você não pode alterar o volume. O de 1 ano você pode ajustar, é o que a gente chama de balão ajustável. Então eu posso ver, coloquei, geralmente a média é 500 ml. Mas eu já sei que você é uma pessoa que enjoa muito fácil. É uma pessoa que qualquer coisa já está vomitando. De vez em quando come uma coisinha, já cai mal, já fica enjoado. Então talvez, ó, vamos tentar começar com 400 para ver se você se adapta melhor. O outro não, outra pessoa assim, falou, não, uma vez eu botei, já sei como é que é. Fiquei legal, não senti nada. Pronto, então a gente já começa com 500. Aí, às vezes, você com 400 ficou legal, perdeu peso. Às vezes, o outro com 500, não. Não está ainda legal, não teve a perda de peso que a gente esperasse. Então, esse paciente, o que a gente pode fazer? A gente pode botar mais volume. Então, o balão de 1 ano, ele tem essa vantagem de ser mais maleável. A gente consegue ter um ajuste mais fino. E não é uma diferença de preço muito significativa de um para o outro. E você tem um tempo maior de
reeducação do paciente. Então, assim, a minha proposta como endoscopista na área da bariátrica é isso. Então, é pegar o paciente e fazer ele entender o que é a obesidade, fazer ele entender o prejuízo que traz na vida do paciente a obesidade, com todas as outras doenças associadas, e trazer para ele uma proposta de tratamento que pode ser conjugado. Hoje está muito famoso aquelas canetas que o paciente usa, que faz aquela medicação, que ele compra a caneta, ele injeta no subcutâneo mesmo, o próprio paciente faz, geralmente acompanhado por um endócrino, e tem perda de peso. A gente pode conjugar os métodos junto com o endócrino. Tem medicações que são passadas para o psiquiatra, que você tem, por exemplo, pacientes que têm problema com cigarro, que fuma. Então tem medicações que diminuem a vontade dele de fumar. Então tem medicações que, se você identifica que às vezes... tem paciente que ele come só para ter a boca cheia. Ele não está preocupado com a qualidade do que ele está comendo. Ele quer a quantidade. Ele quer o prato cheio. Então tem medicamentos que você pode ir junto com um psiquiatra, um psicólogo, você está tratando essa parte e tendo medicamentos para diminuir essa ansiedade que ele desconta na comida. Então quando você junta tudo isso, você faz um tratamento completo para o paciente perder peso, e depois, quando ele tirar o balão, ele mudou o estilo de vida. Era um cara... Não. O que era o almoço dele? Arroz, feijão, 2 pedaços de carne, batata frita, nugget. E agora? Não, agora ele aprendeu a gostar de alface temperada, bota uma semente de linhaça, bota um azeite, um tomate. Ele aprendeu. Então, provavelmente, quando ele tirar o balão, ele vai seguir isso. Né? Então, porque a gente tem pacientes que têm reganho de peso, e a gente vai considerar a falha de tratamento. Né? Hoje, então, para você colocar o balão, a Anvisa libera que as pessoas com IMC acima de 28, você pode botar o balão. É aquilo. O IMC é o básico que a gente usa para guiar quem tem indicação ou não. Não é o melhor dos métodos, mas quando a gente pensa em população, ele é o melhor. Porque o IMC é o peso dividido pela altura em metro ao quadrado. E aí a gente vai ter uma estimativa se o paciente está abaixo do peso, se ele está normal, se ele está no sobrepeso ou obesidade. Aí a obesidade tem grau 1, grau 2 e grau 3. Então por que a gente diz que o IMC ele não é perfeito? Porque se você pegar, por exemplo, Schwarzenegger, o IMC dele vai dar de obeso. Mas o cara é forte. Então, é a massa, mas a população não é de Schwarzenegger. Então a população, em geral, ali já vai te dar uma estimativa de como é que você está. E quem tem o IMC acima de 28, que já é um sobrepeso, pela Anvisa a gente já está autorizado a fazer o balão. E aí vai depender muito do paciente, porque tem o paciente que está obeso, como é esses casos que a gente está conversando, mas tem pacientes que, por exemplo, pensa numa mulher, sempre manteve o mesmo peso, ganhou peso na gravidez e não conseguiu perder. É uma paciente que ela não precisa tanto de uma reeducação, ela já é educada, foi pontual. Um paciente que é atleta, teve uma lesão, engordou. Ele já é regado. Então ele só precisa daquela perda de peso pontual. É um paciente que é mais fácil chegar no objetivo dele. Mas no geral da população, a gente vai em cima do IMC. E qualquer perda de peso que você tenha, por mais que o paciente ache, mas foi só 5 quilos, foi só 10 quilos, eu pesava 130, isso já tem um impacto na sobrevida dele. Com certeza. Porque isso já diminui muito o risco de todas as doenças que ele viria a ter. Ele ainda continua tendo mais risco de uma pessoa que não é obesa, mas para ele já diminuiu muito. Com então certeza. é um trabalho longo, complicado, que envolve você mudar o pensamento das pessoas. Essa questão, doutor, ela tem, assim, obviamente eu sei por experiência própria. Eu cheguei a pesar, eu tenho 1,80 m, cheguei a pesar 116 quilos. Aquela questão da aceitação, eu olhava pra mim, tava bom, 116, né, eu não me... Até fazia algum tipo de piada, não, né, pô, tô assim e tal, mas, pô, não tá me incomodando, enfim. Hoje em dia eu peso 95, mas o meu foco é chegar a 88, 85 mais ou menos. Mas eu não admitia, mas eu sabia, na verdade, que quando eu tava até às vezes comendo, entre uma garfada e outra, a minha respiração estava ofegante. Eu subia alguma escada, alguma coisa, fazia alguma atividade com meu filho,
eu sentia a ofegante. qualidade de vida. Você sente que a qualidade de vida tá perdendo. Então, essa questão da aceitação, ela é um dos principais fatores para você Uhum. poder ter essa mudança? E é exatamente isso que você falou, é como acontece. A pessoa, ela tá ali vivendo a vida dela, começa a ganhar peso. E aí, geralmente, a primeira coisa que ela faz é trocar a roupa. Não, essa roupa tá muito colada, deixa eu comprar uma roupa que é um pouco mais folgada, deixa eu comprar uma roupa que é escura. Então, ele Isso, começa isso. mudando isso. Ele reconhece o problema, mas ele ainda tá ignorando. Para ele tá ignorando. E aí, as pessoas comentam, e aí muitas vezes ele começa a levar na brincadeira. Vai levando na brincadeira. E aí quando vê, você já tá trocando o guarda-roupa, trocando a cor, trocando o estilo, até que chegar no momento que você vai falar, sou assim mesmo, a vida é assim, vou continuar comendo e Tem que me dane-se. aceitar do jeito que Tem eu que me sou. aceitar como eu sou. E aí você começa a largar o cuidado, às vezes, com a própria pessoa. Então, assim, não dá mais tanta atenção cabelo, pra roupa, começa a botar qualquer coisa. E aí começa a ficar difícil, como você falou, vou subir um lance de escada, tô cansado, vou fazer isso, tô cansado, aí te chamam, vamos pro futebol? Porra, tô cansado, tô cansado, não vou não. Vou ficar em casa, vendo Netflix com a comida do lado. E aí o teu relacionamento vira a comida. E a comida se transforma, e você não tá mais comendo pelo prazer de comer, você tá comendo o que tá comendo. Né? O açúcar, ele ele é considerado, e a gente hoje você já tem estudos que ele é tão viciante quanto cigarro, quanto droga, né? Você tem o vício do açúcar, entendeu? Então é complicado porque não é só o hábito da pessoa, é o gordinho. Não, não é só o hábito do gordinho. O açúcar é um vício. A pessoa está dependente daquilo. Ela precisa daquilo. Então você cortar isso é muito difícil. Entendeu? Então, assim, a pessoa tem que entender, não, pô, isso é problema para minha saúde. Isso é um risco para minha saúde, é um risco para as pessoas que estão ao meu redor, entendeu? E você vai, porque daqui a pouco você tem pessoas, o IMC tá lá em cima. Pô, eu quero ir no cinema, mas você não cabe na cadeira. Vai pegar um avião, você não entra no voo. Vai fazer tal coisa, vão num lugar. Ih, mas tal lugar não tem elevador, são 3 andares. Não subo? Então você começa a perder qualidade de vida. Entendeu? E quando a gente fala de perder qualidade de vida, a gente também a gente pode observar, doutor, como uma. Você não tá tendo liberdade, você tá preso. Sim, Tá você preso. perde a liberdade. Você perde a liberdade. E aí é nesse ponto que a gente tem que atuar e tratar esse paciente. Porque às vezes você está com 140, se você for para 110, você já está feliz. Beleza, eu não quero colocar você como o Schwarzenegger. Não quero, porque às vezes se você está com 140, você pode estar com 140 de gordura, você pode estar com 140 de músculo de tanta bomba que tomou e está fazendo mal do mesmo jeito. E às vezes você perdendo ali 20 quilos, você já mudou praticamente, você já mudou a sua qualidade de vida de um ponto que para você tá bem, tá legal. Beleza, a gente conseguiu atingir já uma meta. Podemos tentar seguir, diminuir mais, mas você já melhorou bastante a sua qualidade de vida. Entendeu? E então a gente reeduca para o paciente ter aquele momento, não, ó, quero ir naquele restaurante, que é um restaurante que você gosta, que vai com pessoas que você gosta, você vai lá para aproveitar o momento. Né? Mas hoje a pessoa vai simplesmente vai, come, e isso tem repercussão. A gente está tendo criança já obesa. É um pouco culpa também de como a nossa sociedade foi. Quem não lembra das propagandas de bebê, aquele bebê rosinha, gordinho, como. Mas não é assim. Entendeu? Não pode ser, porque aí daqui a pouco essa criança. Tem criança de 10 anos, 12 anos, pesando 60, 70 quilos. Inclusive, doutor, sobre esse fato que o senhor falou das crianças, teve um filme que eu vi, Clique, não sei se o senhor já viu, lá atrás, Já né? vi do Adam Sandler. Isso. Tem uma parte no filme que ele começa. Aí a questão também entra na questão psicológica do piloto automático. Uhum. Você nem sabe o que você está comendo, você nem tá prestando atenção no que você está comendo, simplesmente você vai naquele piloto automático. Exatamente. E nesse piloto automático, o personagem principal, ele acaba doce. Enfim, uma vida muito corrida, fast food, enfim, Uhum. ele fica imenso. Aí ele chega pro filho e fala, e reclama com o filho também vai ficando gordo. Aí o filho vai falar, eu não lembro qual é a frase, mas ele retruca pro pai dizendo que, pô, mas você também faz isso, então assim... É o exemplo. O exemplo. É o exemplo. Como é que você pode chegar e falar de mim, tipo, se você também Pois faz isso? É exatamente isso. A gente tem o exemplo, e é o que você falou, doce. O açúcar, o carboidrato, esse tipo de carboidrato, que é o carboidrato do doce,
é o carboidrato do macarrão, do arroz branco. São os carboidratos que a gente chama que você vai ter. Você ingere aquele carboidrato, ele te enche ali na hora. Você comeu, tá cheio. Né? Não vou nem entrar no detalhe da sobremesa, que a maioria das vezes que você pede sobremesa, você não tá com fome. Você pede porque você pede. Você tá acostumado a pedir, então pede. Aquele carboidrato, você tá cheio. Mas quantas vezes você já não comeu um prato de macarrão, um prato de arroz, 2 horas depois você tá com fome? Porque aquele carboidrato é um carboidrato que você ingere, dá um pico de insulina, a insulina pega essa glicose, distribui e acabou a glicose. Você está com fome de novo. Então a gente reeduca, e aí tem a parte do nutricionista atuando junto, os carboidratos que não dão esse pico de insulina, para que você você suporte mais o decorrer do dia, porque você não vai pegar toda a glicose e vai botar direto na célula. Você vai liberando a insulina mais devagar, então também não força o pâncreas, digamos assim, e você vai ficar com menos fome. Por isso que às vezes você pega um pratão de macarrão, daqui a 2 horas você está com fome. Mas aí você pega o almoço, batata doce, alface, bota ali, eu boto muita semente de linhaça. Pode ser semente de linhaça, farinha de linhaça, a gente prefere chia, enfim. Você bota alguma dessas sementes, que é fibra, com um frango e você come, daqui a 2 horas você não está com a mesma fome. E o teu prato de macarrão era mais pesado até. Então, toda essa parte de alimentação associada à atividade física e tudo mais, é o que a gente precisa. Essa estratégia, então, da distribuição energética faz toda a diferença. Faz toda a diferença. Então, aí você tem um paciente com balão, tá restrito. Então, você tem um negócio ali de 500 ml dentro do teu estômago. Então, o teu estômago está restrito. Você não pode botar a mesma quantidade de comida que você está acostumado, senão você vai vomitar. E aí, o que entra é a reeducação. E aí, o nutricionista define, ó, tantas calorias, faz uma atividade física, muda isso, muda aquilo, vai perdendo peso. Terminou o tempo do tratamento, tirou o balão, é óbvio, né? Você tirou uma coisa de 500, vai ganhar alguns quilos de volta, é esperado. Não pode ganhar muito. Mas você reeducou, o teu peso agora é aquele. Então, se você comer a quantidade de caloria que você está gastando, teu peso é aquele. Entendeu? Os primeiros dias, os pacientes, eles perdem peso muito rápido, às vezes você pode perder às vezes 1 quilo por dia, simplesmente porque você diminuiu a ingesta de caloria. Entendeu? E aí entra o resto do tratamento, que você já deve ter visto muito, pessoa que era obesa, emagreceu rápido, com aquele rosto definhado, fica com o corpo flácido. Por quê? O teu corpo, ele não entende o que está acontecendo. O teu corpo, ele vê, você comia, sei lá, 3.000 calorias por dia, você está ingerindo agora 700 calorias. Teu corpo, ele quer energia. E ele vai queimar da gordura, do carboidrato e da proteína. O corpo, ele seria excelente. Ele vai... Não, proteína eu não vou pegar. Pô, você vai tirar sua gordura e ficar com músculo. Não, o corpo não vai fazer isso. Então, aí você tem o nutricionista junto para ver o aporte proteico e você tem que fazer atividade física. Músculo e osso precisa de estresse. Então, tem que ter o peso, a resistência, porque senão vai ficar fraco, tanto o osso quanto o músculo. Então, você fazendo o conjunto todo, você consegue emagrecer de forma saudável, sem ter grandes problemas, tirando a parte inicial da adaptação, mas depois você segue a vida. E se reeducar, seguir todo o protocolo, fizer tudo direitinho, trocar o mindset agora, né? Você perceber, não, ó, eu fazia isso era errado, agora eu tô bem, melhorei minha vida, melhorei minha qualidade de vida, melhorei as coisas que eu não conseguia fazer, agora eu consigo. Se você perceber isso e botar isso como prioridade, acabou, você deu certo. E doutor, a gente, numa conversa breve, a gente já consegue observar, assim, o quão é grave essa questão de obesidade. Mas, até inclusive agora foi, né, filme de Hollywood que o ator ganhou o Oscar, A Baleia, retrata essa questão da obesidade. Eu não vi, mas vou ver esse filme. Eu também não vi, eu vi que ele ganhou o Oscar. Ele ganhou o Oscar. Mas, assim, o tamanho do problema que eu tava lendo outro dia que o Brasil, ele, se eu não me engano, é o 4º ou 5º no ranking mundial em termos de obesidade. É um problema, assim, muito constante e é um problema muito grave. Porém, a gente não vê uma divulgação tão grande desse problema igual a gente vê com relação a outras doenças. Por que o senhor acha que isso ocorre? Parece que isso já tá da cultura. Isso é cultural.
entendeu? Aceitação. É aceitação, é cultural, é aquele estereótipo do cara no botequim tomando a cervejinha no fim de semana, aquela barriguinha de chopp, já virou do brasileiro isso. Isso não incomoda mais as pessoas, isso é normal. É normal. É normal o cara de 50 anos com a barriguinha de chopp, tá certo, tá tudo bem. Quem não É tem assim barriga não tem mesmo. história. Então isso virou cultural. Isso virou cultural. Só que vem uma série de problemas junto. Né? A gente está falando aqui dos problemas da pessoa, do paciente, mas a gente não pode esquecer que, a partir do momento que eu tenho um paciente de 50, 55 anos, obeso, aumento de risco para N doenças, ele faz um infarto, ele faz um AVC, ele não trabalha mais. Ele agora está pelo INSS. Então, uma pessoa que tem ainda alguns anos de trabalho pela frente está aposentado por invalidez. Né? Então, assim, uma ou outra pessoa tem um pé diabético, que é extremamente conhecido, precisou amputar. E às vezes é no segurança, trabalha em pé. Como é que ele vai trabalhar agora? Então a gente tem um impacto econômico também da obesidade. É um problema que tem vários braços nisso daí. Né? Só que não é dada a devida atenção porque cai naquilo que a gente falou no começo. Era a propaganda do bebezinho, rosinha. Quantas pessoas não vi antigamente? Ah, aquela criancinha, não, tá muito magro. O gordinho que era o saudável, ossos largos. Né? Isso era o saudável, só que não era o saudável. Essa geração cresceu. E é uma geração que há anos atrás você não tinha tantas facilidades como você tem hoje. Né? Então, as crianças antigamente, a nossa geração, você ficava jogando futebol até tarde, corria, brincava, pulava. Hoje, videogame. Nossa época tinha um videogame, era aquele. E Isso. era um videogame, era caro. Para ter o jogo era mais caro ainda. Então, no máximo, a gente tinha um, dois jogos. Hoje, você baixa, todo celular tem jogos, em casa, videogame. Então, assim, as crianças não se exercitam, não criam uma cultura do exercício, não criam a cultura de uma boa alimentação, porque os pais dessas crianças hoje foi a nossa geração que já era incentivado que não tinha problema nenhum a obesidade, era tudo normal, McDonald's, Burger King, agora iFood. Você entra no iFood, ele já separa por categoria. Entendeu? Você, dependendo do pedido, você nem precisa nem escolher. Você só clica no pedido e ele refaz o pedido que você já fez. Então É você não muita precisa nem procurar, é tudo praticidade. muito prático. E assim, se você pedir um iFood aqui, o que é o seu trabalho? Abrir a porta. Só isso. Você nem vai na loja mais. Você abre a porta. Então tudo isso combinou para a gente ter como está a situação hoje. Isso não é um problema do Brasil, isso é um problema do Mundial. mundo. Isso é um problema do mundo. Entendeu? Então, assim, a gente tem a desnutrição na África, mas o resto do mundo inteiro, e principalmente os países ricos, a gente tem a obesidade. E os maiores problemas dos sistemas de saúde hoje estão atrelados com a obesidade. Inclusive, doutor, assim, a gente hoje tem a questão da praticidade como Uhum, sendo um aliado nessa questão da obesidade. Ah, é prático, é fácil, vou consumir. Só que eu faço um estudo também de gerações e eu observo o seguinte: os baby boomers, nascidos de 1945 a 1965 mais ou menos, 65, eles têm aquela cultura de que comer, comer tudo, né? Comer, comer, comer. E alguns hábitos, eles vão sendo transferidos de gerações para uhum, gerações. E eu acho também que tem essa questão de que, quando pequenos, todos nós temos uma programação mental. Só que às vezes a pessoa que está fazendo a sua programação, faz parte da sua programação, são pessoas que foram instruídas, foram programadas obviamente, por pessoas do uhum, período sim. atrás. E assim, só que o mundo mudou. Aí eu vou dar um exemplo para o senhor. Essa questão de você comer e ter alguma coisa para beber. Você não precisa disso necessariamente. Você está comendo, tem que beber um suco. O seu corpo, de É, repente, não, não, não não é. tem essa Não necessidade. tem. Só que se você for, desde criança, habituado, não, só come se tiver um copo de refrigerante, só come se tiver um suco. Suco, eu não estou dizendo um suco natural, estou dizendo um suco Uhum. industrializado. Aquilo vai entrando no mindset da criança, ele vai crescendo com aquilo, e se ele não tiver uma reprogramação mental, a grande probabilidade dele também passar isso para os Sim, seus filhos. e aí cai aquilo. A pessoa tem que reconhecer. Cai no que a gente falou no começo. Né?
Por que você não foi na academia hoje? Se você teve tempo de assistir a Netflix, se você teve tempo de ficar no Instagram. Se a pessoa pegar, né, no telefone, você entra ali no iPhone, no ajuste, ele tem tempo de uso. Vai ver o tempo que você fica no Instagram e você nem percebe. Tempo que você fica no Facebook, tempo que você fica no YouTube. Verdade. Então, Então, e tempo você tem. nem percebe. Tempo tem. Tempo você tem. Então, e atividade física? E também não dá, né? O que também a gente vê acontecer. Você mora aqui, tem uma academia do lado da sua casa. Mas você quer ir na academia do outro lado da cidade, porque aquela academia tem mais nome, porque aquela academia vai o fulano não sei quem que posta foto no Instagram que é famoso, e aí você não vai, nem na perto da tua casa, nem a outra. Porque eu vou ficar 1 hora na academia, mas 20 e poucos minutos para ir, 20 e pouco para voltar, você já não vai. Então tem pequenos detalhes que aí, depende na consulta, você vendo ali o paciente, os detalhes para poder ver. Porque às vezes, assim, uma caminhada de meia hora que você pode fazer já está ajudando muito. Para quem não faz nada, depois essa caminhada de meia hora vira corrida de meia hora, vira corrida de 40 minutos. Eu não gosto de correr, gosto de nadar, vai nadar. Não gosto de nadar, quer bicicleta, gosta de tênis, quer musculação, fazer aula de spinning, não sei, encontra alguma coisa. Mas não pode ficar parado. Não pode ficar parado. Fica variando. Você não é obrigado, assim, quando a gente fala do corpo, não, então vou para academia, vou fazer peso até exaustão, malhar, musculação pesada, não. Você pode fazer um dia de musculação, um dia você faz corrida, um dia você nada, um dia você caminha. Não, hoje eu tô muito cansado, então não corre, só caminha. Entendeu? Então, assim, eu acho que cada paciente vai ter que ver como encaixar isso no seu dia a dia. Não tô aqui para falar pro cara, não, então você acorda às 6 da manhã? Não, então acorda às 5 para ir pra academia. Às vezes o cara vai dormir meia-noite. Trabalha de segunda a sexta, não tem como. A gente tem que tentar dar um jeito. Tem que ter cuidado com aquilo. Não para na padaria para comer aquele pão com manteiga na chapa que o cara fez o bacon e já infiltrou tudo no pão. Não faz isso. Leva alguma coisa de casa. Vai almoçar o quê? Então são detalhes que a gente começa a ver que dá para a pessoa mudar. Tem toda uma estratégia por trás Tem toda uma estratégia. Você tem que reconhecer o que você pode fazer. Entendeu? O que você pode mudar. Fala por mim, eu não gosto muito de verdura, legume, não gosto. Alface, então como é que eu fazia? Eu misturava arroz e feijão com alface. Agora, pô, eu não gosto muito dela pura. Bota um queijinho, bota um azeite, então geralmente vejo um azeite legal, assim, eu tenho um azeite mais que eu uso para temperar, tem um azeite que eu uso para cozinhar. Então bota um azeite bom, bota uma coisinha, um tempero, um queijo, bota alguma coisa que muda o sabor. E aí você vai, e aí acostumar. Vou falar pra você, porra, gosto pra caraca de alface. Eu prefiro comer alface do que comer uma picanha. Não. Mas aí você sabe que você tem que fazer aquilo pela saúde, mas você vai num dia na semana, outro dia, você vai lá e come, não tem problema. Você não precisa ficar escravo só, não posso comer mais nada. Não é isso. E a bebida que você falou a gente é acostumado a comer com a bebida, né? E aqui, se for uma água de coco, às vezes tá acostumado com refrigerante, às vezes toma uma água com gás, bota aquele shotzinho de limão, tenta substituir também, não tá proibido você comer com o líquido, mas veja o líquido que você tá comendo. Entendeu? Porque é que nem a Coca-Cola, o refrigerante. Cara, geralmente quem pede a Coca Zero é o gordinho. Geralmente, né? O cara que é magro, ele não pede a Coca Zero, né? Ah, beleza, é zero açúcar, é uma bomba de sódio, mas zero açúcar. Zero açúcar. Entendeu? Tô proibido de tomar Coca Zero? Não, mas será que você tá tomando Coca Zero todo almoço? Toda janta? Ah, vou tomar um dia na semana. Tá, beleza, toma ali um dia. Não pode ser um hábito. Mas também, vou tomar um dia, vou comprar de 2 litros. Não. Entendeu? Porque são esses os detalhes que a gente vê. Então, assim, você libera o paciente. Não, pode comer um docinho. O cara pega a lata de leite condensado. Não, foi só um dia. Pô, mas você comeu uma bomba. Então, assim, bom senso, meio termo, equilíbrio, e é um programa de longa data. E o balão entra aí para te ajudar, um recurso poderoso, é um recurso bom, mas ele está ali para ajudar, ele não vai mudar a sua vida, ele não é milagre, o balão não vai fazer tudo, não vai botar, posso ficar pro resto da vida com o balão? Não pode, tem o prazo que você tem que respeitar dele, né? Tem algumas pessoas que infelizmente não vão poder usar, mas a maioria pode, e é usar o balão como método associado a outras coisas. A ideia de que eu vou botar o balão hoje, o médico falou que o balão dura 1 ano, eu vou botar hoje, em março do ano que vem eu volto nele para tirar, não vai dar certo. Nem bota.
Entendeu? Então, assim, eu não vendo balão. Eu tô aqui para colocar um método que vai te ajudar a emagrecer, você fazendo outras coisas em conjunto, todo um trabalho de equipe junto vai melhorar a tua condição de vida. Porque às vezes a gente tem paciente que é hipertenso, que já usa remédio, paciente que é diabético, que usa remédio, a redução de peso, ele consegue tirar o remédio. Será que daqui a alguns anos ele vai voltar a usar? Pode ser. Mas naquele momento, alguns, não estou falando todos, porque às vezes as pessoas entendem, é todo mundo, não. Alguns que depois foram avaliados pelo cardiologista, que conseguiu controlar a pressão só com exercício e perda de peso, pode ser que consiga tirar o remédio. Mas desde que o cara continue acompanhando com o cardiologista. Também, tirei o remédio e não volto mais no cardiologista. Não. Você vai acompanhando. Entendeu? Então são uma série de coisas que a gente faz para tratar, porque a obesidade é uma doença muito complexa. Verdade. É uma doença muito grande, muito complexa, com muitos problemas associados, e que você tenta, reduzindo a obesidade, você consegue reduzir o risco de morte mesmo. De morte, Risco digamos de assim. morte. E doutor, eu tenho visto também no seu Instagram que o senhor aborda alguns outros assuntos bem relevantes. O senhor quer falar um pouco mais sobre... Isso, é como eu te falei, como a minha formação é cirurgia geral e a subespecialidade endoscopia digestiva. Certo. Então, na endoscopia é tudo isso que a gente conversou, mas na área da cirurgia geral eu também faço outros procedimentos, né? Então, eu atuo principalmente na parte de hérnias e na parte de vasectomia, que eu faço isso também, né? A parte de hérnias, a hérnia, o que que ela é? A hérnia você vai ter um defeito que vai permitir que alguma estrutura saia por ali. No meu caso, como é cirurgia geral, esse defeito é na parede abdominal. As hérnias mais comuns é a hérnia umbilical, que é comum aquela pessoa que tem tipo um carocinho de feijão ali no umbigo, aquele umbigo meio estufado, provavelmente é uma hérnia umbilical, e a hérnia inguinal, que as pessoas veem como aquele caroço ali na virilha. São doenças muito mais comuns em homens do que mulheres, e a gente tem como fator de risco a idade, que vai envelhecendo a força da parede, o cigarro, coisas que aumentem a pressão dentro da barriga, um paciente que tem dificuldade de ir no banheiro, seja para urinar, seja para evacuar, e mais uma vez, a obesidade. Por aumentar a pressão dentro da barriga, favorece então a formação de hérnias. Então, o ideal é que esses pacientes, eles, uma vez que a gente diagnostica a hérnia, ela é cirúrgica, não tem remédio, não tem faixa, não tem suspensório, cueca, não tem o que faça. É cirúrgico. Você pode usar medidas paliativas para tentar te dar um alívio, mas não está resolvendo. E a tendência Resolver mesmo é só com só cirurgia. A tendência é que essa hérnia ela vai crescer, vai te incomodar cada vez mais, e saindo ali, porque às vezes sai gordura, às vezes sai alguma alça do intestino. E uma alça do intestino ficando presa na hérnia vai virar uma emergência. Então você tem risco ali de perder parte do intestino, ficar com uma bolsinha igual o Bolsonaro ficou, que foi por outro motivo, mas aquela bolsinha, você tem esse risco se o intestino ficar preso numa hérnia. Então o ideal é, descobriu, vamos programar a cirurgia com calma, vai fazer o risco cirúrgico, uma cirurgia tranquila. Agora, se deixar isso evoluir, vai complicando mais ainda. E o outro procedimento também que eu faço é a vasectomia, que a gente tem uma demanda muito grande, né? Hoje a gente sabe que filho é caro, né? Tá cada vez mais caro ter filho. Então tem muita gente que às vezes já tem um filho, às vezes já tem dois e não quer mais de jeito nenhum. E quando a gente pega o homem e a mulher, vasectomia é um procedimento, anestesia local, agulha de insulina, né? Aquela agulha de 1 milímetro. O corte tem no máximo 1 centímetro. Você corta ali, faz a secção do ducto deferente, que é da onde vão os espermatozoides do testículo para o pênis. Fez ali, deu o ponto. A cicatriz, como o saco escrotal ele já é naturalmente enrugado, você nem vê a cicatriz. Terminou, casa. Vida normal daqui a 5 dias. Para o homem é muito tranquilo. Para a mulher, quando a gente pensa na ligadura, a mulher ela tem que ser internada, anestesia geral, passar o vídeo, para poder olhar na barriga, pegar a trompa e fazer a ligadura. Então, para a mulher é muito mais traumático, tem todos os riscos de uma cirurgia, porque para a mulher é uma cirurgia, e se for pensar no dinheiro, ainda é mais caro, porque gera uma internação, um anestesista, centro cirúrgico, enquanto o homem a gente faz em meia hora. Caramba. Então é muito mais tranquilo para o homem, é mais tranquilo
e é o método contraceptivo mais eficaz que a gente tem. Nenhum método é 100%, mas a vasectomia, respeitado o tempo de aproximadamente 3 meses, que o homem ainda pode estar engravidando a mulher, respeitado esse tempo, fez o espermograma, deu negativo para espermatozoide, a gente pode afirmar, tá estéril. Então agora a gente afirma. E doutor, no caso, por exemplo, ele fez a cirurgia, o cara tá estéril, mas agora eu vou querer ter dois não, agora eu vou querer ter filho. Não tem mais como. Ter tem, mas é mais complicado, né? A lei para vasectomia aqui no Brasil, ela era 25 anos ou 2 filhos vivos. Era um ou outro. Se fosse casado, com permissão da esposa, e no caso da mulher, se fosse fazer ligadura, com permissão do marido. Certo. Era assim. Terceiro trimestre do ano passado, Bolsonaro assinou, foi para a Câmara, Senado, tramitou, tudo feito, entrou em vigor agora em março. O que mudou da lei? A idade mínima de 25 anos caiu para 21 e não tem mais consentimento de cônjuge. Então, se você é casado, tem mais de 21 anos, pode ir lá fazer a vasectomia. Ah, mas e minha mulher? Pela lei, ela não precisa nem estar de acordo. Ou 2 filhos vivos. Tenho 18 anos, mas já tenho 2 filhos. Pode fazer? Pode fazer. E o que você falou? Mudei de ideia. Troquei, separei da minha mulher, quero ter o filho com essa que está agora. Aí você pode fazer, só que aí é muito mais complicado, porque é uma cirurgia que você vai fazer a reversão, vai ter que identificar os ductos que foram cortados e vai ter que reanastomosar eles com microscópio. Então aí já é muito mais complicado. E quanto mais tempo da vasectomia, menor a chance de reversão. Então, ainda que você faça a cirurgia, identifique, fez, deu ponto, pode ser que não volte. Entendi. Entendeu? Então, assim, é pensar bem. Por isso que a gente também seria bom o paciente estar bem ciente, estar bem conversado que, ó, pode reverter, até pode, mas não é tão simples assim. Então, você está seguro, é isso mesmo que você quer? Porque hoje tem muita gente de 21 anos que ela já sabe, não quero ter filho. De jeito nenhum. E lembrando, a vasectomia ela vai evitar que você tenha filho. Mas as doenças sexualmente transmissíveis, elas continuam. Então, assim, É bom é frisar isso, bom porque frisar tem isso pessoas porque... que acham que... Exatamente. Então, o risco que você tem de contrair AIDS, sífilis, gonorreia, ele continua o mesmo. Ele continua o tem gente mesmo. que tem aquela, né, aquela falsa... fiz vasectomia, então agora posso jogar sem chuteira. Não, aí é aquilo. Se você já está num relacionamento fixo, beleza. Porque Tranquilo. você não vai ter filho. Entendeu? Agora, se está solteiro, é bom frisar isso. As doenças continuam. Existem, então aí a gente continua tendo os casos, por mais que a AIDS você consegue fazer um tratamento e controla a doença, a transmissão continua existindo. Então tem que, nesse ponto, você continua usando o preservativo da mesma maneira. Perfeito. Entendeu? Doutor, muito obrigado pelo esse bate-papo que nós tivemos. Realmente foi muito conteúdo aqui e daria até pra gente ficar horas aqui conversando, porque as suas especializações são assuntos, assim, de uma importância muito grande para a sociedade e com certeza vai agregar muito esse conhecimento para as pessoas que estão nos assistindo. E, doutor, aproveitando esse momento para a gente poder finalizar, se você quiser deixar suas considerações finais, se quiser deixar também, importante, como que as pessoas fazem para poder acessar as suas redes sociais, seus contatos, o senhor pode falar. Para rede social, no caso, é o Instagram, então é dr.nelsonbisneto, _cirurgião, e tem também o canal no YouTube, que o mais fácil de achar é só botar meu nome no YouTube. Dr. Nelson Bisneto já vai cair no meu canal. Lá tem vários vídeos falando de tudo isso que a gente conversou aqui, falando sobre o balão, importância da endoscopia, colono, obesidade, como é que funciona o balão. Tem vídeo também desenhando, explicando. Tem também o que a gente conversou sobre vasectomia, sobre hérnias e outros temas também que acabou que a gente não falou, porque é muita coisa, Muita né? coisa. Sobre fimose, sobre cirurgia de vesícula, pedra na vesícula. Então tem bastante conteúdo lá, tanto no Instagram quanto no YouTube. Perfeito. Doutor, muito obrigado pela sua Obrigado. participação. Foi um prazer tê-lo aqui. E lembrando, gente, que essa participação aqui, a gente teve uma parceria, tá? Com Monte Webcast, Semântica Podcast. Então, sigam os canais também. Tem conteúdo relevante também. E, doutor, mais uma vez, muito obrigado. Foi um prazer. Prazer. E é isso, galera.
sempre trazendo conteúdo de qualidade para que vocês possam pensar fora da caixa e, de repente, transformar o mindset. Perfeito?